Tome água, tome muita água, tome no mínimo 3 litros de água por dia. Pra quem não me conhece, eu sou o Zay e você está no meu canal Fala Zion. E espero que vocês estejam todos bem, afinal, é final de ano, né? Se você não teve um ano bom, né? Igual muitos estão reclamando que 2019 foi só problemas e mais problemas, eu desejo a você que 2020 as coisas melhorem. E espero que você deseje pra mim também. Como esse aqui é um canal onde eu tento ser, foi aberto esse canal pra ser, e eu tento ser a voz de vocês, hoje a gente vai dar voz a muitos que estão pedindo para eu falar sobre nepotismo. Por isso eu já deixo claro aqui, se você talvez não queira assistir, se trata de nepotismo no meio evangélico, eclesiástico. Alguns vídeos atrás a gente até comentou muito sobre isso, principalmente ali nas vésperas, né, das eleições, e depois demos umas pinceladas também com relação às igrejas no estado de Santa Catarina, mas muita gente continua pedindo pra gente enfatizar esse assunto. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é nepotismo. E principalmente essa ideia de nepotismo na igreja. Porque hoje, cara, para enrolar o povo, a artimanha maior jogada é: Deus está dirigindo, porque Deus levantou, porque é uma família escolhida por Deus, e o nepotismo vai se alastrando, entenderam? E estão deixando de lado, né, aquele texto que a maioria dos evangélicos conhece de 2 Timóteo 2:2, aonde diz que precisa ser capaz para ensinar e que sejam homens fiéis. Mas é um texto que fica ignorado dentre outros textos, né, que batem em cima dessa questão. E essa prática, né, é uma prática copiada pelos pastores para esse contexto e que a maioria tentam empurrar goela abaixo para o povo. Primeiro a gente precisa entender o que é nepotismo. Eu não vou falar nada aqui para você não achar assim, ah, o Zayo tá inventando, não. Isso está no dicionário, inclusive eu quero ler com vocês aqui. Olha só, o dicionário diz o seguinte, diz que nepotismo é um substantivo masculino. Primeiro, autoridade exercida pelo sobrinho ou demais parentes do Papa na administração eclesiástica. Segundo, favoritismo para com parentes, especialmente pelo poder público. Terceiro, preferência por favoritismo, proteção. Nepotismo é um termo utilizado para designar o favorecimento de parente ou amigo próximo em detrimento de pessoas mais qualificadas, geralmente no que diz respeito à nomeação ou elevação de cargos públicos e político. Etimologicamente, esse termo se originou a partir do latim nepos, presta atenção, que significa literalmente neto ou descendente. Originalmente a palavra era usada exclusivamente no âmbito das relações do Papa com os seus parentes. Então, o contexto eclesiástico religioso já usa o nepotismo desde os tempos primórdio, não é novidade. Essa modinha que se levantou agora, né, entre aspas, é uma prática de crime há muito tempo. Olha só, por esse motivo, o dicionário identifica um nepo como sobrinho do sumo pontífice ou conselheiro papal. Atualmente, esse termo é utilizado como sinônimo de concessão de privilégios ou cargos aparentes no funcionalismo público. Nepotismo é diferente de favoritismo, pois o favoritismo não implica em relações familiares com o favorecido. Nepotismo ocorre quando um funcionário é promovido por ter relações de parentesco ou vínculo com aquele que o promove, mesmo que haja pessoas mais qualificadas e mais merecedoras para o cargo. E nesse contexto evangeliquez, como que está funcionando? Isso pode acontecer, Zay? Pode e está acontecendo. Infelizmente, essa prática tem se tornado comum
no meio, no contexto evangélico. Mas essa prática não condiz com as escrituras que as tais mesmas dizem seguir. Afinal, uma igreja segue as escrituras, né? Infelizmente, as igrejas hoje, o contexto geral, os pastores, eles não estão preocupados com qualidade de vida cristã. Eles estão mais preocupados em encher templos, encher salões, porque isso traz lucro. E eles usam estratégias de barganha com a palavra, com a fé do povo, usando a própria fé do povo, para que através disso o templo encha, e a preocupação maior é colocar a mão no bolso do povo. Nada mais do que isso. É para isso que serve hoje em dia o termo chamado igreja. E você pode dizer aí, ô Zay, você está generalizando. Cara, não tem como falar desse assunto sem generalizar no meu ponto de vista, porque o negócio está minado. Pastores presidentes, na sua grande maioria, estão muito mais preocupados em favorecer os seus parentes, principalmente filhos e genros. E por que não dizer até amigos próximos, né? Porque eles empossam esses parentes em cargos importantes de condução da obra de Deus, né? Sem ao menos se preocupar com o mínimo de experiência ou vocação do que o indivíduo possa ter. Eles não estão preocupados em momento algum com isso. Afinal, para você se tornar um pastor, você precisa ser vocacionado. Pastor não é profissão, é vocação. Para você ser um ganhador de almas, um evangelista, você tem que ter a vocação para isso. Mas a preocupação deles, isso não existe. Porque a preocupação maior é manter a família no poder, para que através disso consigam manter os seus caprichos. E através disso, qual é o grande prejuízo? É que eles deixam de lado aqueles que realmente já pagaram o preço, que realmente têm um chamado, ministro, homens de Deus realmente, pastores compromissados, homens que têm um compromisso maior com o reino, experimentados, qualificados para algumas funções. Esses acabam ficando de lado, porque não tem lugar e não tem espaço. Quando você menos espera, está um filho, está um parente que não tem a mínima vocação e o mínimo de preparo. E o pior de tudo é que engambelam, né, enrolam o povo, a igreja no geral, dizendo, não, nós somos uma família escolhida, por isso meu filho está assumindo o cargo tal, por isso meu filho assumiu a vice-presidência, por isso que meu filho vai futuramente assumir a igreja, porque somos uma família de levitas escolhidos, de profetas escolhidos. E o povo acaba engolindo. Isso é nepotismo, é literalmente considerado crime. Não existe vocação para desempenhar, na maioria das vezes, aquilo que estão desempenhando. E o que tem acontecido é que essas atitudes têm manchado a igreja pelo mundo afora. E a culpa daí é do Zayo, né, que está aqui falando mal da igreja. Mas essas atitudes ninguém enxerga. Um dos maiores problemas da igreja brasileira, principalmente nesse contexto brasileiro, é literalmente essa falta de ética das famílias que se apoderaram e acabam não dando espaço para quem realmente tem um chamado, tem uma vocação. E o pior é que esses filhos, né, esses que são favorecidos da família, a maioria das vezes são pessoas desqualificadas, despreparadas, literalmente, tratam o povo com arrogância, se sente melhor do que todo mundo. A arrogância, a jactância toma conta, né, por serem parente do chefão, e sempre pulando por cima de todo mundo para se apoderarem do poder, porque esse é o objetivo. E na maioria das vezes causando divisão no rebanho, no meio das ovelhas. O que realmente está precisando é com que o povo, a igreja, volte aos princípios da Bíblia, do Evangelho, porque do jeito que está não existe efeito da palavra nesse contexto, porque não tem espaço para ela surtir esse efeito. Para você entender, eu quero partir para o final do vídeo lendo um texto aqui. Veja bem o que diz o versículo, olha só. Enquanto adoravam o Senhor, toda a escolha de ministro era um resultado primeiro da adoração ao Senhor, uma atitude de consagração, devoção e reverência ao Senhor Jesus, o dono da igreja. E ainda por cima havia jejum para a escolha de alguns. E nesse momento da adoração, do jejum, Deus dava direção para quem iria
seguir ou dar prosseguimento. E vinha com a palavra que até está escrito aqui, ó. Separai-me, né? O Espírito Santo ao qual falou, separai-me, ou seja, separem para mim e para a obra que os tenho. Notem que o Espírito Santo ordenou que fosse separado por ele, para a obra que ele os tinha chamado. Não era através de favoritismo, por escolha de parentes ou de amigos próximos, mas era uma escolha soberana de Deus para que aquela pessoa assumisse o cargo, para que a igreja viesse ter o seu crescimento com saúde. Infelizmente isso não acontece porque o nepotismo hoje em dia tomou conta. O que acontece hoje é que a igreja no geral está vendida por esses falsos profetas, falsos pastores, ratos de púlpito, como eu digo aqui, que estão literalmente achando, né, que são donos da situação e trazendo prejuízos cada dia mais para a igreja. E o pior de tudo, que quando existe esse nepotismo, que o filho já tomou conta e que o parente tomou conta, o pastor já colocou todos os parentes por ali, se você for confrontar a verdade, for querer exigir a verdade, algo coerente, você literalmente é taxado por rebelde e jogado de escanteio. E infelizmente eles prosseguem liderando e enganando o povo, porque as igrejas hoje se tornou um rodízio. Você pode ver, durante 3 ou 4 anos, 5 anos, você não enxergará mais as mesmas caras lá dentro. Só permanecerão lá dentro quem já tem um cargo ou faz parte de um grupo de oração, porque tem lá o compromisso de orar pela obra e se envolve com aquilo, ou é presbítero, ou é diácono, ou é um auxiliar, ou é um coordenador de algum grupo por ali. Mas se você for um membro, né, sem uma vocação qualquer, só para seguir a vida cristã, duvido que você encontre essa mesma cara durante 5 anos. É um rodízio, e é por isso que tem disseminado igrejas de todos os tipos pela face da terra, porque o povo não aguenta mais, acabam saindo e vendo que as coisas não são daquele jeito que era para ser, e acabam vendo que Deus não se faz presente, e sim mais a liderança humana, né? O egocentrismo envolvido. Deus está longe de toda essa patifaria. Eu deixo um conselho para você: aonde existe nepotismo, caia fora, porque Deus já deixou esse lugar faz muito tempo. Eu deixo esse conselho para você. Para você que pediu para mim falar sobre nepotismo, acredito que teremos outros vídeos mais falando sobre esse assunto. O que tinha para hoje era isso, e eu acredito que se você fizer a sua parte, confrontar o seu pastor, bater contra essa ideia de nepotismo, pode ter certeza que as coisas vão tomar um rumo diferente. Enquanto você fica engolindo, achando que é Deus na jogada, o homem está dominando e você está sendo dominado pelo ego do homem, pela a ganância do homem. E Deus está longe de tudo isso. Reflita nisso. E é nóis. Se você não é inscrito do canal, se inscreve aí embaixo. Se você não me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram, corre lá, segue nós lá. Deixa seu comentário aí embaixo. Seu joinha é importante para nós aqui no canal. Ajuda a divulgar esse canal. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.